Olá, boa noite. Seja bem-vinda, Rafa. Tô aqui na luta com o YouTube, viu? Vou precisar de umas dicas suas. Eu programei para transmitir lá também e não está funcionando. Mas acontece, né? Só erra quem tenta. Então aqui, tentar aqui ainda de novo. Vamos lá. Olá, boa noite. Sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, Jéssica. Tô aqui na luta com o YouTube porque é para transmitir as duas ao mesmo tempo, mas o YouTube não está colaborando comigo. Mas vamos que vamos, né? Hoje o tema é a mentira da pós-graduação na biomedicina. Aqui é só babado, gente, é só assunto polêmico que eu gosto de trazer. Então sejam bem-vindas. Bom, YouTube resolveu que hoje não, então vamos aqui pelo continuar tentando aqui, quem sabe. Se qualquer coisa depois eu posto lá. Então, o tema de hoje é a mentira da pós-graduação na biomedicina. Sejam bem-vindos a mais uma live da Nata. Eu sou Renata Araújo, biomédica especialista em inteligência de mercado, e hoje vamos conversar sobre a mentira da pós-graduação na biomedicina. E para nossa live ficar mais interativa, eu conto com a participação de vocês. Então, peço que vocês mandem aí no chat e eu vou interagindo aqui com vocês, tá? Fiquem à vontade. YouTube realmente não vai, mas vamos começar a nossa live de hoje. Eu queria perguntar para vocês se alguém aqui já fez pós-graduação. Uma de vocês já fez pós-graduação? Comenta para mim aí no chat. Não? Quem mais? Ainda não? Então, ótimo. Então, você está no espaço certo. Acho que agora a gente precisa comentar sobre alguns pontos a respeito de pós-graduação. Então, perguntando aqui quantas pós-graduações você já fez e quanto o seu salário aumentou em relação a isso. E se eu te disser que talvez o problema não seja o mercado, mas a forma como você está usando o seu conhecimento? Me conta aqui no chat. Já fez pós-graduação? Quantas você já fez? E o que isso realmente mudou na sua carreira? Eu fiz uma pós-graduação e vou depois contar para vocês qual que foi o momento, como eu escolhi. E hoje, a promessa dessa live é mostrar para vocês por que a pós-graduação sozinha não aumenta salário e como muitos biomédicos estão gastando tempo e dinheiro sem estratégia. E eu quero saber de alguma de vocês, aí já passou por algum momento na sua carreira como biomédico, já se sentiu insegura depois que saiu da graduação? Comenta para mim aqui no chat. Quem de vocês é biomédica e saiu insegura da graduação? Alguém já escutou, por acaso, que precisava se especializar? Ou entrou numa pós, terminou, continuou ganhando praticamente a mesma coisa, fez outra pós, continuou insegura e não veio a progressão salarial. É mais um certificado, e aí você compartilha esse certificado bem bonito com toda a sua rede lá no LinkedIn. Bacana, né? Mas continua com o mesmo salário. E daqui a pouco eu vou explicar por que o mercado não paga pelo seu certificado. Título não define profissional. O título não define o profissional que você é. O resultado define. O RH contrata você para resolver um problema. Que problema, Renata? O gestor quer que você entregue. Entregar o quê, Renata? O paciente quer confiança. O laboratório que você trabalha quer produtividade. Então, você acha que o dono do laboratório, da empresa que você quer trabalhar, pergunta quantas pós você tem? Ou se você resolve um problema? Mas que problema é esse, Renata? Cabe a nós identificar qual é o problema que o empregador tem que nós podemos resolver. Isso a gente chama de dor. É um jargão muito usado no setor comercial e nas empresas. A dor do cliente. E nós somos clientes também. O mercado, ele
o mercado de trabalho, em geral, ele não remunera pelo seu esforço. Ele vai remunerar pelo impacto que você traz para aquela instituição. Então, tem que ficar claro qual que vai ser o maior benefício que ele vai ter contratando você. E ninguém sai distribuindo dinheiro assim de graça, né, gente? Silvio Santos, eu acho que era o único, mas ele também tinha um objetivo, conquistar a sua audiência. Então, a gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. As instituições precisam gerar lucro. Mesmo as instituições, aqui é sem fins lucrativos. Mas precisa ter uma receita para pelo menos pagar pelos insumos e pela folha de pagamento. Então, quando você for contratado, lembre-se que ninguém sai distribuindo dinheiro de graça. E as instituições precisam gerar lucro. Então, o seu papel é entender que contratar alguém como você não pode ser visto como uma despesa. E como é que você vai fazer isso? A gente vai chegar aqui num ponto que é muito importante. Muitas pessoas fazem uma pós-graduação para fugir da insegurança, para adiar o enfrentamento ao mercado. Quantos de vocês, ou quantos de nós, eu me coloco nesse bolo, já fez uma pós-graduação para acabar com aquela insegurança que sentia depois que saiu da graduação? Então, é para sentir que a gente está fazendo alguma coisa. E às vezes a gente se esconde atrás desses certificados todos. Por quê? Porque fazer uma pós-graduação é muito valorizado socialmente. E eu valorizo muito o estudo, só que o grande problema aqui não é fazer a pós-graduação, mas sim se esconder atrás dos certificados. E não usar aquele conhecimento que você adquiriu a seu favor na comunidade. Eu vejo muitos profissionais que fazem pós-graduação, mas não fazem o networking estratégico, a construção do posicionamento, o desenvolvimento das habilidades práticas. Isso aconteceu comigo, fiz uma pós-graduação online. E construção da autoridade. Então, fazer uma pós-graduação sem um plano para a sua carreira é igual comprar uma passagem sem saber qual que é o destino. Qualquer lugar serve. Pensem a respeito disso. E agora, vamos então falar sobre o caminho. O que realmente diferencia um biomédico? Qual o problema que você resolve? Já parou para pensar? E para quem? Em qual contexto? É necessário que a gente coloque a nossa experiência em prática. Experiência transforma conhecimento em valor. É muito melhor uma profissional que sabe aplicar bem uma técnica do que uma outra que tem 3 pós-graduações e pouca prática. E isso a gente só aprende fazendo. A experiência vem da observação dos erros e dos acertos que a gente teve durante a nossa trajetória. E hoje eu tô com vocês aqui compartilhando isso porque eu já errei muito também. E eu quero ajudar vocês a não cometer os mesmos erros. Então, além de pós-graduação, eu queria falar para vocês valorizarem muito cursos livres estratégicos. Sim, cursos livres. Cursos curtos e direcionados podem te trazer uma visão ampliada e muito mais executiva do que uma pós-graduação técnica. Atualizações, fazer atualizações específicas na área que você trabalha também. E aí você conhece muitas pessoas que atuam diretamente e vão te mostrar qual que é o caminho e o que realmente importa. Tem muita capacitação gratuita, eu já fiz inúmeras pela Fiocruz, pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, e que tem muito valor. Tem muita capacitação gratuita na internet que vale muito mais do que pós-graduação, que podem gerar, às vezes, uma habilidade mais aplicável, uma diferenciação para você e resultado mais rápido. Me conta aqui se tem algum curso livre que vocês já fizeram e que teve esse valor para vocês como biomédicos. Então, hoje eu queria quebrar aqui mais uma ilusão de que o salário vem automático com a pós-graduação. Normalmente não é assim. Estudar é essencial, mas saibam que estudar não é garantia de projeção ou progressão salarial. O conhecimento parado na estante, ele não gera salário. Então, você está aí acumulando muitos certificados, mas quando que você vai colocar em prática? Às vezes a gente usa isso como um escudo. Não, mas é porque eu ainda estou estudando. É porque eu ainda estou fazendo uma pós-graduação. Mas quando acabar a minha pós-graduação, eu vou ter uma progressão de salário. Normalmente, isso não acontece se você não mudar o seu posicionamento. Então, saibam que pós-graduação é aprimoramento. Não é promessa de remuneração. Então, escolham fazer uma pós-graduação por vocês. Conhecimento a gente não perde, a gente sempre cresce, mas saibam usar isso a seu favor.
O título não obriga o mercado a te pagar mais. Ele te obriga a pagar mais quando esse título é para um concurso público, por exemplo. Aí você tem lá suas provas de título, e aí cada titulação ou publicação vai gerar uma classificação melhor e pode gerar uma progressão de salário. Mas no mercado privado, isso não é uma máxima de que você fez uma pós-graduação que você vai receber mais por isso. Então, você não é valorizada por quanto você estudou, mas sim pelo impacto do seu trabalho no mercado privado, pelas suas entregas. E me conta aqui, o que você aprendeu na sua última pós-graduação? O que você aprendeu na sua última pós-graduação que resolve um problema real para o mercado de trabalho? Me conta aqui no chat se algum de vocês já fez uma pós-graduação que resolveu um problema no trabalho de vocês. Quero que vocês participem. Quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Alguém aí já fez uma pós-graduação e o conhecimento que você adquiriu realmente resolveu um problema que você queria? Ou então, isso trouxe algum benefício para você salarial, essa pós-graduação? Comenta no chat, quero participação de vocês. Eu vou trazer um exemplo aqui, meu, mas antes eu queria compartilhar o exemplo de uma aluna minha, de mentoria. Ela fez 3 pós-graduações. Aliás, eu tenho vários alunos que estão na mesma situação. Tem 3 pós-graduações ou mais em áreas completamente diferentes e não conseguiram comunicar esse valor para o mercado. Então, eu tinha uma aluna que ela, além de ter feito 3 pós-graduações, ela trabalhava num hospital. Então, ela tinha só o salário seco, sem nada, com 3 pós-graduações. De novo, não é verdade que você fazendo uma pós-graduação você vai ter diretamente uma progressão salarial. Então, ela trabalhava no hospital, salário seco, sem benefícios. O que aconteceu? Ela foi acumulando todo esse conhecimento e foi ficando sem direcionamento. Eu tenho vários interesses, não tem problema nenhum. É possível você ter vários interesses. Nós somos pessoas plurais e com várias capacidades. Mas, quando você vai construir o seu currículo, você precisa direcionar isso para o mercado. Senão, a hora que o recrutador vê que você fez 3 pós-graduações em áreas diferentes, ele vai perceber, poxa, essa pessoa não tem um direcionamento. Então, quer dizer que ela quer atuar aqui, ali, acolá. A hora que ela receber uma proposta que pague um pouquinho mais, ela vai embora. Então, isso não é tão bem visto pelo mercado. Então, quando vocês forem fazer um currículo, façam direcionado, tá? Essa é uma das dicas que eu dou para vocês. Então, ela veio, essa aluna, com essa questão, que ela já tinha 3 pós-graduações, muitas áreas de interesse, mas a gente mudou a estratégia. Você muda a estratégia com direcionamento. Um currículo para cada área que ela gostaria de atuar. Quer dizer que ela precisa escolher uma só? Não. Mas cada currículo vai ser direcionado para uma área. Cada currículo vai ter uma das pós-graduações que ela fez em áreas distintas. Então, quando você muda a estratégia, você foca em posicionamento e entrega. Qual que foi o resultado que essa aluna teve depois de mudar o currículo? 3 entrevistas em menos de um mês. Em 2 das áreas que ela tinha escolhido. Olha qual que é a diferença. E aí você comunica o valor daquele estudo para o mercado. Não é só compartilhar mais um certificado, acumular certificados. A gente precisa comunicar para o mercado o que aquilo agrega para a instituição. É aquela velha história. No lugar certo, o nosso brilho é diferente. Então, ela trocou aquela vida do hospital de plantão, salário seco, às vezes dobrando o plantão para cobrir escala furada, e a valorização dela foi imediata. Mais de 30% de valorização no salário, fazendo um pequeno ajuste no currículo e treinando para a etapa de entrevista. Isso é muito importante. E eu falo que quando a gente está no lugar certo, o nosso brilho é diferente. Vocês já devem ter visto aquela história da água, né? A água, por exemplo, no supermercado custa R$1. Uma água num restaurante custa R$5. No aeroporto custa 10. Então, a gente, no lugar certo, a gente também brilha diferente. A gente só precisa de um direcionamento, de conhecer o nosso público e direcionar os nossos esforços e o nosso currículo para o lugar certo. Então, a história da água, ela me marca bastante porque é a mesma água. E para o profissional biomédico é a mesma coisa. O profissional biomédico é o mesmo. A biomédica que estava lá no hospital e foi trabalhar na indústria é a mesma. O conhecimento que ela tinha era o mesmo. Mas a mudança de estratégia, de currículo, de LinkedIn e de posicionamento fizeram com que ela pudesse ser muito mais valorizada. Então, ela saiu, antes de fazer a mentoria, fazendo um monte de pós-graduação. E isso não trouxe para ela o resultado que ela esperava. A gente, às vezes, acumula muito conhecimento, se esconde atrás dos certificados, com medo de ir para o mercado e aplicar o nosso conhecimento.
Isso atrasa muito a nossa vida, isso atrasa muito o nosso crescimento profissional. Então, se tem uma coisa que eu queria falar para vocês hoje é: sejam corajosas. Sejam corajosas, porque hoje é a oportunidade que a gente tem. Amanhã é incerto, amanhã a gente não sabe. A gente não sabe nem se tem o dia de amanhã. A gente tem o presente, a gente tem agora. Então, se vocês decidirem fazer uma pós-graduação hoje, saibam que não é certeza de progressão salarial se você não tiver uma estratégia. Então, Renato, como é que eu vou escolher a minha pós-graduação? Uma das coisas que eu falo é: o que você faz hoje? Isso te agrada? Você quer crescer nessa área que você atua? Então, ok, escolha nessa área. Agora, se você não tem certeza de qual é o caminho, converse com o seu gestor. Pergunte para ele qual é o próximo passo, o que poderia agregar mais para aquela instituição se você decidisse se dedicar e se especializar cada vez mais. Outra dica é: veja quais são as áreas que estão em expansão no mercado. Se você não tem uma área de preferência, o que está em expansão? O que está em alta na biomedicina ou em outros mercados? Eu vou dar o meu exemplo de pós-graduação. Eu ingressei na indústria em 2017 para trabalhar com ELISA. E eu já contei essa história algumas vezes em alguns treinamentos, não sei se vocês já participaram de algum. Eu quase reprovei em imunologia na faculdade. E quando eu tive essa oportunidade de atuar na indústria com ELISA, eu falei assim: putz, eu tô lascada. Eu não sei o suficiente. Vem aquela sensação de incapacidade, né? A síndrome da impostora, a gente passa por isso muitas vezes na nossa vida. Mas eu resolvi aceitar o desafio, porque eu tinha outras coisas que poderiam agregar para aquela instituição, por isso eu imagino que eles tenham me chamado. Falei assim: agora é a hora de eu conhecer mais profundamente a imunologia. Então, resolvi fazer uma pós-graduação em imunologia clínica. Mas entendam, eu estava num contexto de trabalhar com isso e queria me capacitar mais. E aí, deixa eu contar para vocês o que agregou para mim essa pós-graduação. Eu estava buscando conhecimento técnico e ela não me agregou em nada. Fiz uma pós-graduação que foi estritamente online. Mas o que ela me trouxe de benefícios, independente de área que você vai escolher ou da instituição de ensino? Saibam que ali, a pós-graduação, a graduação, elas te dá, assim, o mínimo. É o mínimo, a gente precisa buscar mais conhecimento. Então, foi excelente fazer a pós-graduação para eu me forçar a estudar e buscar mais conhecimento. Quando você tem uma rotina para isso, uma rotina mais equilibrada, um tempo para os seus estudos, alocar recursos dos seus estudos para os seus estudos também, você passa a se desenvolver cada vez mais. Então, entendam que a gente precisa aprender a ser muito autodidata. A pós-graduação me direcionou quais eram os assuntos que eu tinha que buscar mais, mas eu precisei ir muito mais além e conseguir desenvolver muito bem o meu trabalho a partir dessa decisão de fazer uma pós-graduação. E tem mais. Por muito tempo, por fazer online, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque eu pensei assim: poxa, já que a minha pós-graduação é online, eu preciso ser nota 1000. Eu não me dou o direito de tirar menos que 10. E eu ficava com isso, sofrendo, com medo de fazer a prova final. Por mais que eu tivesse aulas online, todos os exercícios, os trabalhos que eu tive que entregar durante essa pós-graduação online, fossem todos com prazos bons para entregar, eu me cobrava muito e eu tive que fazer um TCC. Hoje, muitas já oferecem um modelo que não é necessário, mas o TCC, eu acho que ele é um divisor de águas para a gente. Ele ensina a gente muita coisa, a ser resiliente, a ter metodologia, a ter disciplina. E eu sofri bastante para fazer esse TCC, mas tive a oportunidade de fazer um trabalho aplicado. Era um assunto que eu estava trabalhando, que eu estava usando muito no meu trabalho, e eu tive a oportunidade de me especializar cada vez mais nisso. Então, usem isso a favor de vocês. Se vocês tiverem um desafio, por pior que pareça no início, só vai fazer vocês crescerem mais. E aí eu fiquei adiando, porque o modelo era o seguinte: eu tinha as provas, os trabalhos, mas tinha uma prova final. Depois do TCC, a gente não defendia o TCC online, nem presencial, mas na prova final do curso de pós-graduação, eu tinha que fazer uma prova sobre todas as disciplinas e defender o meu TCC nas questões que eram todas abertas. E isso me tirou da zona de conforto, isso me obrigou a estudar. Então, eu adiei essa prova por mais 6 meses por medo de falhar. Por medo de falhar, eu digo, por medo de não tirar 10. E aí eu fiquei 6 meses estudando pra caramba, porque eu não podia falhar. Eu cheguei lá no dia para fazer a prova no presencial. Eu li 2 frases que me marcaram muito. Cheguei lá na secretaria para pegar minha prova para fazer e tinha um cartaz dizendo: antes feito do que perfeito. E isso foi um tapa na cara,
Porque olha quantas vezes a gente adia as coisas que a gente quer, adia os nossos sonhos, porque a gente tem medo de falhar, porque a gente tem medo de julgamento, a gente tem medo das críticas. Sendo que a maior crítica da nossa vida vem de dentro, vem da gente mesmo. Então aquilo foi um divisor de águas. E a outra frase que estava lá estampada no cartaz foi: não trate a vida como se fosse um rascunho. Pode ser que você não tenha oportunidade de passar ela limpo. Então são duas frases que eu levo para a minha vida toda vez que vem uma situação que eu acho que vai ser difícil, uma situação desafiadora na minha carreira ou na minha vida. Eu não sei se eu tenho amanhã, então a hora de tentar é agora. Então, arrisca, arrisca. Eu falo para vocês, sejam corajosas, porque só alcança quem arrisca, só erra quem arrisca e só acerta quem arrisca. Eu mandei isso hoje no grupo de mentoria que eu tenho, porque tem muitos alunos que têm medo de se expor, têm medo de postar no LinkedIn, têm medo de pedir. Se você quer alguma coisa na sua carreira ou na sua vida, às vezes você vai ter que pedir. Se você quer uma promoção, você vai ter que deixar claro que você quer crescer na sua carreira, porque nem todo mundo quer. Se enganem se vocês acham que todo mundo quer crescer na cadeira ou na carreira, né? Tem muita gente que gosta daquele espaço confortável. Ah, eu faço o meu aqui, tá tudo certo, eu tô bem com isso, e tudo bem. Tem pessoas que não são tão ambiciosas com a sua carreira, e tá tudo certo. Mas se você está aqui, eu imagino que você seja uma biomédica ambiciosa e que sabe que pode entregar muito mais para o mercado de trabalho. Então, se você quer fazer uma pós-graduação, saiba que você está fazendo para você. Antes de fazer qualquer coisa, saiba que a sua pós-graduação é para você. O conhecimento é seu. Agora, se você quer aprender a comunicar isso para o mercado, fica aqui nas lives, porque vai ter muito conteúdo para ajudar você a construir a sua autoridade e a agregar valor a tudo que você aprendeu. A gente precisa aprender a comunicar. Esse foi mais um erro que eu cometi quando eu fiz a minha pós-graduação. Eu fiz na calada. Eu fiz quietinha, não queria contar para ninguém e eu devia ter feito isso. Se eu tivesse comunicado para as pessoas no meu trabalho que eu estava me especializando, talvez eu tivesse crescido muito mais rápido. E eu escondi isso. Às vezes a gente fica com aquela história de conto de fadas, né? Vai vir um príncipe encantado e vai descobrir que eu sou um diamante bruto, um talento. Ou então uma fada madrinha que vai falar assim: ah, você se esforçou, tadinha, né? Vamos deixar ela crescer? Vamos dar para ela uma promoção? Mas não é bem assim que acontece na prática. Então, se você escolheu se especializar, fazer uma pós-graduação, aproveite ao máximo e saiba que esse conhecimento é seu. O mercado de trabalho não te deve nada. Na verdade, você precisa cobrar por isso. E você não cobra pela sua experiência de hoje. O que você cobra no seu trabalho é por toda a experiência que você vem acumulando nos últimos anos. Então, se você chega para o seu empregador, pede uma promoção e ela não é dada, você não está sabendo comunicar o seu valor. Isso você vai construindo ao longo do tempo. Então, pensa, se você fez sua pós-graduação e você está sem direcionamento, vamos bater um papo. Mas se você fez sua pós-graduação e continua também só compartilhando aquele certificado no LinkedIn, saiba que isso não agrega valor. Como é que você deveria fazer? Compartilhe o seu certificado com insights. Por exemplo, o que você aprendeu? O que isso te agregou que vai fazer o mercado valorizar você cada vez mais? Exemplo, eu falei alguns aqui, né? O que a pós-graduação, mesmo online, me trouxe de benefícios? Eu aprendi a ter mais disciplina, eu aprendi a ir atrás do conhecimento, eu fiz networking. Eu tenho colega que eu não conheço presencialmente, mas que na dificuldade a gente trocou muita figurinha durante a pós-graduação. E a gente se fala até hoje. Isso é muito bacana. Conhecimento a gente não perde. E o networking que a gente vai fazendo ao longo da nossa trajetória também é muito valioso em muitos pontos. Pode não ser agora, mas daqui a alguns anos talvez vocês se esbarrem. Já pensou a respeito disso? Eu tenho contato com meus colegas de faculdade, de longa data. Me formei já tem mais de 10 anos. E isso é muito valioso. É bacana a gente ver, fulano foi para essa área, ciclano foi para aquela área. E se um dia você precisar migrar, às vezes você tem uma referência. Pelo menos para saber, foi o caminho que fulano fez para chegar onde ele está. Isso a gente chama até de engenharia reversa, né? Quais foram os passos que fulano andou para chegar até onde ele chegou. Então, é muito valioso a gente manter esse relacionamento ao longo da nossa carreira. Seja durante a graduação, durante a pós-graduação. Eu falo com os meus alunos de mentoria, olha, o seu objetivo é esse? Pois conte ele para o padeiro, conte ele para o porteiro, conte, porque as coisas vão se movimentando. Uma hora, você contando a sua história, fulano vai chegar assim, fulano de tal, aquela lá bonitinha, ela é biomédica, e ela estava doida para trabalhar num lugar igual o senhor trabalha.
né? Pode mandar o currículo dela? Então, posso apresentar vocês? Tem muita gente boa por aí fazendo essas pontes. Então, acreditem que o networking é uma ferramenta muito valiosa, mais valiosa do que qualquer título. E outra, você precisa aprender a construir a sua autoridade. Então, se você se tornou especialista, ou se você tem um mestrado, ou se você tem um doutorado, de que vale ele se ele ficar guardado na gaveta? Ele precisa ser útil para a comunidade. Então, mostre esse valor, mostre o que você aprendeu, o que isso mudou na sua vida e qual solução ela pode trazer para o mercado. Então, hoje eu queria trazer para vocês essa mensagem de que a pós-graduação, ela não é vilã, mas ela pode ser usada com estratégia para alavancar os seus resultados na carreira. Na próxima live, eu vou falar com vocês sobre como sair da escala 6x1 do laboratório sem dar um salto no escuro. Alguém aí que está ao vivo com a gente trabalha em laboratório ou trabalha na escala 6x1? Comenta aqui no chat para eu saber. E tem alguém aí pensando em fazer uma pós-graduação e ainda não sabe exatamente qual área escolher? Quero ver a reação de vocês, gente. Bom, se você tem uma pós-graduação, 2 ou 3, saibam que nada está perdido. Você só precisa de direcionamento e estratégia. Então, dica básica, não coloque as 3 se elas não tiverem conexões no seu currículo. Eu dei um exemplo num outro vídeo, eu fiz a live no sábado, né? E dei o exemplo de uma das minhas alunas que tem pós-graduação em análises clínicas, em estética e imagem. Essas 3 pós-graduações. Você precisa pensar como é que elas conversam. Para onde é que eu estou aplicando os meus currículos? Ou onde é que eu estou trabalhando hoje que poderia aproveitar esse conhecimento? Às vezes a própria instituição não sabe, então você precisa mostrar. Se você fizer um currículo direcionado ou se você tem uma carreira direcionada, vai ficar muito mais fácil para o recrutador ou para a empresa que está lá do outro lado entender onde é que você quer chegar e até ver o seu potencial. Esqueçam a fada madrinha, esqueçam o príncipe encantado. O dono da carreira é você. O dono da carreira é você. Então, é você que vai ter que mostrar para o mercado o seu potencial e aonde você quer chegar. Então, independente de pós-graduação, estratégia. O que é que você aprendeu com isso e como isso vai agregar? Quando você conseguir mapear qual que é a solução que o seu currículo, a sua experiência traz para aquela instituição, acabou. Você zerou o jogo. É isso que a gente precisa aprender antes de escolher uma pós-graduação. Ah, Renata, eu tenho interesse por várias áreas diferentes. Beleza, não tem problema. Mas quais são as tendências do mercado? Não só pelo estudo, mas o que aquela pós-graduação traz de solução para o mercado? Eu vejo a gente está conversando aqui pela internet. Eu fiz a minha pós-graduação online. É mais fácil, né, gente? A gente ter esse deslocamento para o presencial, às vezes atrasa muito a nossa alavancagem mesmo de estudos. Então, muitas pessoas acabam optando pelo online. Fica mais fácil, você às vezes consegue estudar no seu tempo, quando as aulas não são ao vivo, mas e a parte prática? Como é que você vai fazer? Então, você precisa ir atrás disso também. A universidade, a pós-graduação, ela não é obrigada a te ofertar essa parte prática. Às vezes é você que vai ter que ir atrás, de repente, de fazer um estágio para comprovar aquelas horas e submeter ao conselho. No meu caso, eu não precisei submeter ao conselho porque eu não queria usar essa especialização. Inclusive, isso é um tema polêmico, né? A gente tem muitas regras que às vezes não são muito claras em relação a isso. Mas a minha pós-graduação tá aqui. O conhecimento é meu e eu não espero que um título como a pós-graduação vá me trazer progressão salarial. Mas o que eu aprendi com ela vai ser muito benéfico para as empresas, que foi disciplina, correr atrás, porque a gente entra numa instituição querendo que as pessoas encham a gente de conhecimento, às vezes espera aquela integração pela empresa e ela não acontece. Então, você precisa ir atrás disso. Então, mais produtividade, mais resolutibilidade. Essa é uma palavra que eu gosto muito. Às vezes a pessoa é proativa, mas ela só leva problema para o gestor. Então, pensa como é que você pode levar solução, seja com pós-graduação ou não. Pessoal, na próxima live, lembrando, quinta-feira, às 20 horas, eu vou falar como sair da escala 6x1 sem sair dando um tiro, um salto no escuro. Alguém aqui trabalha na escala 6x1 ou no laboratório? Comenta aqui no chat que eu quero saber. Vai ser muito interessante e a gente traça um plano para a sua carreira. A gente traça um plano para como é que você vai fazer essa transição de onde você está agora
para o próximo passo, que é ter pelo menos 2 dias de folga por semana, né, gente? A gente quer qualidade de vida, a gente quer valorização, e isso é possível na biomedicina. O que eu ensino aqui é como você pode ter um salário melhor, com qualidade de vida, sem depender de piso salarial. Quem esteve comigo no sábado vai conseguir entender melhor, mas quem não estava, o vídeo já está lá no YouTube. A gente vive lutando por um piso salarial, mas será que ele resolve todos os problemas? Assim como a pós-graduação, a progressão salarial, Dani, obrigada por participar. Assim como a pós-graduação ou o piso salarial, não existe uma receita de bolo. Existe uma construção de um profissional que vai agregar valor para o mercado de trabalho. Se você não consegue comunicar isso, você vai ser visto como operacional pelo resto da vida, independente de quantas pós-graduações você tiver. Independente se você é mestre, se você é doutor ou se você tem título de especialista. Então, comunicar para o mercado o valor que você tem é mostrar a solução que você traz. Lembrem-se disso quando vocês forem escolher a pós-graduação de vocês. Então, hoje, era a mentira da pós-graduação na biomedicina, que era justamente porque as pessoas pensam, quanto mais eu estudar, mais eu vou ganhar. Mas isso não é simplesmente uma verdade máxima. Normalmente, você precisa fazer valer a sua experiência e juntar tudo que você já fez na sua vida, o que você já trabalhou e mostrar para o mercado o que isso resolve. Bom, espero vocês na próxima quinta-feira para a gente conversar sobre como fazer uma transição segura da escala 6x1 para uma vida com mais qualidade. Obrigada por todos que estiveram aqui comigo. Vou tentar na quinta-feira fazer a transmissão no YouTube. Hoje não deu certo, não sei o que aconteceu, mas estamos ao vivo. Agradeço a todos que estiveram aqui. Espero vocês na quinta-feira, 20 horas. Tchau, tchau!